Ontem, o presidente eleito, Ricardo, fez anúncios importantes, novo presidente do BNDES, Aloysio Mercadante. O mercado reagiu, sem querer fazer aqui até um trocadilho, mercadante, mercado, etc, né? O mercado reagiu com a Bolsa de Valores reclamando dessa indicação. Por outro lado, Fernando Haddad já fez algumas indicações de gente que vai estar com ele no Ministério da Fazenda, né? E parece que a intenção foi dar uma acalmada no mercado, por aquilo que o Fernando Haddad anunciou. Que leitura dá para fazer dessas indicações da área econômica do governo Lula até aqui, hein, Ricardo? Vamos lá, Rodrigo. Primeiro falando do Mercadante, né? Realmente é um nome que tanto o mercado quanto a classe política rejeita de alguma maneira, né? Porque ele não é uma pessoa que tem boa relação no Congresso. Ele representa para muita gente a volta de uma ideia de política do governo Dilma, né? Porque ele foi ministro no governo Dilma em várias pastas, né? Casa Civil, Educação, Ciência e Tecnologia, né? E gerou uma preocupação muito grande, não apenas por conta do nome, não é uma coisa diretamente ligada ao Mercadante, mas pela mensagem que ele traz, né? E a primeira consequência dessa mensagem já foi vista ontem na Câmara dos Deputados, né? Para que ele possa, numa discussão, se ele pode ou não pode assumir o BNDES, houve uma mudança na lei das estatais, que foi aprovada ontem na Câmara, que vai beneficiar outras pessoas e que foi costurada junto ao Centrão, que tem muito interesse em também assumir estatais. O que acontece? A lei das estatais hoje proíbe que quem participou da campanha, em cargos de campanha ou em cargos partidários, possa ocupar cargos em estatais, em bancos públicos, né? E o Mercadante participou da campanha, embora eles digam que é informalmente, e é da Fundação Perseu Abramo, que, né, apesar de não ser exatamente o PT, é uma fundação ligada ao PT, e há uma discussão se ele poderia ou não. Assim como há em relação, por exemplo, ao Jean Paul Prats, senador, na Petrobras. E aí houve uma costura com o Centrão, né? Tanto é que quem relatou o projeto foi a Margarete Coelho, que é uma deputada federal do Piauí ligada a Arthur Lira, para mudar a lei das estatais. Então, esse recado é um recado ruim. O recado da escolha do Mercadante é um recado de que a gente vai ter mais indicações políticas nesses cargos de bancos públicos, em estatais. Isso gera uma preocupação. Além da preocupação, como eu disse, de levar ao BNDES aquela política de subsídios que deu errado durante o governo Dilma, né? Então, do ponto de vista específico do Mercadante, acabou sendo uma indicação ruim e decepcionante para muita gente, né? Pois é, Ricardo, qual que seria o modelo ideal, então? Porque, assim, não dá para fazer um governo apenas técnico, mas também não dá para fazer um governo apenas político, né? Principalmente com o histórico, como, por exemplo, essa reação ao nome de Fernando Haddad, exatamente pelo histórico dele, né? Reviveram aí nas redes sociais um vídeo, inclusive, em que o Haddad fala, entendo um pouquinho de economia e tudo, é claro que a gente precisa dosar aquilo que vem das redes, mas isso caiu muito mal, principalmente para a oposição. E aí, assim, a grande questão é cargos técnicos ocupados por técnicos, cargos políticos ocupados por políticos, né? E aí, nesse caso específico, a indicação seguinte, feita pelo Haddad, depois que o mercado já tinha fechado, que pode inclusive ajudar a acalmar as coisas no mercado hoje, né? Quando o mercado abrir, foi a indicação do Bernardo Api para a Secretaria de Reforma Tributária, porque ele é o grande nome da reforma tributária hoje no país, é um dos grandes líderes do processo de discussão de reforma tributária. As ideias dele estão contidas na PEC 45, que está em tramitação na Câmara, que é uma das propostas de reforma tributária. Também foram usadas as suas ideias na PEC 110, que é a PEC que está no Senado e que parece que o Lula prefere a PEC 110, mas a presença dele no governo indica que é uma prioridade, de fato, a reforma tributária, que o governo vai trabalhar nessa reforma tributária, que é muito urgente, muito importante. Ele é realmente alguém que domina o tema reforma tributária e que conversa com qualquer um com propriedade absoluta para falar do tema. Então, esse sim é um modelo de indicação que me parece adequado para a função e que foi muito bem recebida, né? Ontem teve também a indicação além do Bernardo Api, do Gabriel Galípolo, que vai ser o secretário executivo, ou seja, o número 2 do Ministério da Fazenda, que é um cargo muito importante. E é alguém que faz uma conexão do mercado com a equipe petista, o que mostra que há o interesse de uma interlocução ali com a Faria Lima, com os investidores e tal. Mas no caso específico do Gabriel Galípolo ainda há uma dúvida, muita gente não sabe exatamente o que representa ele neste cargo. Uma boa notícia é que ele foi elogiado pelo Felipe Salto, que é um dos cotados, inclusive, para
ocupar o Tesouro Nacional, que é muito respeitado na área também, é o secretário de Finanças de São Paulo. Então isso foi um ponto positivo para o Gabriel Galípolo nessa escolha. É isso, assim, você tem uma unanimidade negativa, que é a do Mercadante, uma unanimidade positiva, que é a do Bernardo Api, e alguém que ficou mais ou menos no meio do caminho, que está todo mundo esperando e ficando de olho para ver o que ele vai fazer, que é o Gabriel Galípolo.